Super. Und du? Olá pessoal, Adriana Calado TV. Hoje eu vou responder a pergunta do Gustavo Henrique, que escreveu o seguinte: Adriana, como faço para ser policial na Alemanha? Poxa, Gustavo, adorei sua pergunta, porque na verdade eu sempre quis fazer esse vídeo e não tinha muita motivação, porque ninguém perguntava. Eu acho que me perguntaram uma vez há muito tempo atrás e eu acabei não respondendo. E eu também tinha muita curiosidade de saber, porque é uma profissão que eu já, por incrível que pareça, já até passou pela minha cabeça em ser na Alemanha. Eu acho bonito o uniforme. Eu acho que como a Alemanha é mais tranquila, né? Não é tão não é um país tão perigoso. Então eu passou várias vezes na minha cabeça em ser polícia. Mas claro, foi assim, só de passagem mesmo, não que eu pensei seriamente nisso, não, de jeito nenhum. Mas sabe aquele pensamento que chega assim rapidinho e sai? Mais ou menos assim. Gente, olha, se preparem porque tem muitos critérios. Não é fácil. Eu me surpreendi, eu achei que fosse muito mais fácil. Quer dizer, eu não achava que era fácil, mas eu também não achava que era tão difícil assim. Então se preparem, vai demorar esse vídeo, vai ser longo. Sentem aí, relaxem, aproveitem que se vocês não forem inscritos no canal, assinem aí, por favor, que eu vou ficar muito feliz. A primeira fonte que eu usei foi carreirabibel.de, tá? Se vocês falam alemão, pode também procurar lá. E eu vou resumir aqui em português para vocês. Bom, em primeiro lugar, em 2016, essa profissão estava em primeiro lugar para os jovens. Antes mesmo de ser funcionário, por exemplo, de Adidas e da BMW, em primeiro lugar, o Unternehmer, né, que é o contratante, né, a firma, é a polícia alemã. Importante, gente, muito importante é o seguinte: se você pretende realmente ser policial na Alemanha, você tem que se informar no estado que você mora. Quais são as regras? Existem umas regras básicas, gerais, que eu vou falar aqui para vocês, mas os critérios variam de estado para estado. Existem diferenças, sim, tá? São poucas, mas existem. Mas assim, tem algumas coisas, alguns critérios que são bem certos para todos os lugares, tá? São bem gerais. Então, vamos começar. Em muitos lugares, o que desclassifica já de cara é se a pessoa tem, por exemplo, neurodermatite, eczema. Tem essas doenças, nem se candidata, tá? Outra coisa, a polícia é responsabilidade de estados federais e é por isso que existe diferença entre um estado para o outro. Agora vamos ver um resumo dos requisitos básicos essenciais que em qualquer lugar precisa, tá, para ser polícia. Vamos lá. Olha, pelo menos o diploma do ensino médio com formação profissional concluída ou certificado de conclusão do ensino médio para diploma de ensino de serviço superior. Outra coisa importante sim, você tem que ter cidadania europeia ou visto ilimitado, que era o que eu tinha antes de virar cidadã alemã. Eu tinha um visto ilimitado. Eu recebi depois de 2 anos de casada, eu recebi um visto. Primeiro eu recebi o temporário e depois de 2 anos de casada eu recebi um visto ilimitado. E ano passado eu virei alemã. Mas assim, ou seja, eu, por exemplo, se eu fosse me candidatar, eu poderia porque eu tenho cidadania alemã agora, mas antes também poderia pelo visto ilimitado. Mas tem tantos critérios, gente, que rapidinho chega num critério que eu não posso. Outra coisa, alemão fluente. Tanto na fala quanto na escrita. Você tem que falar muito bem alemão e tem que escrever também muito bem, porque depois, mais tarde, eu vou falar para vocês, na prova escrita eles analisam se você tem erros de pontuação, de vírgula, enfim, a acentuação tem que ser também perfeita. Então não adianta falar um bom alemão, você tem que falar e escrever um ótimo alemão. Eu diria quase perfeito. Existem alturas mínimas, tá? Variam de lugar para lugar, variam demais, mas eu vi, por exemplo, em um estado que era 1,65 mulheres e 1,68 homens.
Mas é bom aí você se informar no estado que você quer. Idade exigida também varia de estado para estado, mas eu vi que tem lugares que tem até 24 anos, tem lugares que até 35, varia muito. Então você também tem que ver aí onde você quer. Aptidão pessoal, sem condenações anteriores, ou seja, sua fichinha tem que estar limpinha, fofo. Se você tiver, ou fofa, né? Pode ser homem ou mulher, tá, gente? Polícia na Alemanha pode ser homem ou mulher. Tem os dois, tá? A prova é igual para as provas são quase iguais para os dois gêneros. Não tem muitas diferenças, só na parte física, que depois eu vou falar para vocês, mas homem e mulher, tá? Então, fofo ou fofa, se você tiver antecedentes criminais, esquece. Ou investigações em andamento, também não pode, tá? Se você tiver aí com processos, com investigações de algum crime, sei lá, você tiver envolvido em alguma coisa, ainda não tiver totalmente esclarecido, também, infelizmente, não pode. Sua situação econômica também tem que estar em ordem. Claro, você não tem que ser rico nem nada disso, mas você não pode ter dívidas e também não pode ter passivos, ou seja, coisas que você tem que comprar frequentemente, assim, alguma loja que você tenha, enfim, você não pode ter nenhum tipo de ligação com problema de banco, essas coisas, tá? Sua vida financeira tem que estar em ordem. Frequentemente é necessário um certificado de natação. Você tem que saber ou provar que você sabe nadar. De preferência, um certificado. Gente, tatus e piercings, isso aí eu achei um pouco sinistro. Vocês não podem ter tatus e piercings que apareçam. Realmente, depois eu parei para analisar e eu nunca vi policiais com muitas tatuagens assim mostrando. Eu não sei como é aí no Brasil, mas eu tinha a impressão de que no Brasil pode tatuagem para polícia, né? Eu não me lembro muito bem, gente, mas eu fiquei um pouco assim. Piercing eu acho ok de não aparecer, mas tatuagem eu achava que aqui seria liberado, porque a Alemanha é muito liberal com esse tipo de coisa. Nas firmas, né? Nas firmas normais, né? Nas firmas civis privadas é muito liberal. Eu acho até que, eu até entendo, né? Não pode exagerar, ali é um cargo que tem que ter muito respeito, né? Você tem que se impor muito, né? Então, nem toda tatuagem é assim, né? Algumas são um pouco estranhas para um cargo tão sério, né, como polícia. Então, tá escrito, gente, nesse site que não pode ter em áreas visíveis. Claro que se você tiver tatuagem no peito, assim, que possa ser tampado com a blusa, vai ser tampada, ou num lugar que não mostre tanto, então não tem problema, pelo que eu entendi. Olha, se você é aquele tipo de pessoa que adora postar no Facebook, no Instagram, se você for aquela pessoa ativa na rede social, não tem problema, contanto que seja fotos de comida, fotos de viagens, não tem problema. O que você não pode, que é tabu total na polícia alemã, é você postar foto durante o trabalho, né? Alguma foto de que aconteceu alguma coisa no trabalho. Isso não pode, no go. Agora, se você não tem certeza absoluta que você quer ser policial, se você não tem totalmente assim, você tá na dúvida, para você não perder um tempão, né, para você não investir tanto tempo, tanta energia, então é melhor você fazer testes, porque tem testes para saber se você quer mesmo ser policial. A polícia oferece estágios, inclusive, e tem testes escritos online que a polícia também oferece. Então você vai ter que se informar no seu estado. Agora vamos aos documentos. Não tem uma lista geral para isso, para os documentos. Depende de lugar para lugar. Se um estado pedir uma lista X, não quer dizer que o outro estado da Alemanha vai pedir a mesma lista. Não tem uma lista que seja para todos os estados. Mas aqui eu tenho um exemplo da polícia em Hessen, para vocês terem uma ideia do que eles pedem de documento, tá? Mas é de Hessen. Vamos lá. Preencher um formulário que eles vão dar.
Uma declaração de consentimento para verificação de responsabilidade e triagem de drogas, também tem que ver se você consome droga. O seu currículo, obviamente, mas gente, o currículo você tem que analisar bem, porque tem que ser um currículo específico para a polícia, então vejam também na internet, currículo para polícia, né? Lebenslauf Polizei. Cópia da identidade, do passaporte ou da carteira do visto, porque quando você está na Alemanha, quando você tem visto, né, é uma carteirinha que você tem. Então você faz a cópia dessa carteirinha e manda. Notas e autoavaliação sobre a adequação para o serviço policial, atestado médico, certidão de nascimento, parentesco ou naturalização, ou seja, cidadania. Porque quando a gente recebe a cidadania, a gente recebe uma certidão. Além do passaporte, a gente recebe também uma certidão com papel grande, assim, uma certidão mesmo. Einbürgerungsurkunde, que é certidão é Urkunde em alemão, então Einbürgerungsurkunde é uma certidão de cidadania alemã. Você também precisa levar informações do cadastro de aptidão para dirigir, porque para ser policial você tem que também ter carteira de motorista. Certificado de conclusão escolar, gente, óbvio, né? Como é que você tem que provar que você estudou. Carteira e a própria carteira de motorista classe B aqui da Alemanha. Não sei qual é o nome aí no Brasil, mas aqui é classe B, é para carros normais. Agora, segundo o site, essa é a parte mais difícil, que é onde você tem que provar capacidade física e mental. Vou falar alguns detalhes aqui para vocês de como funciona. Olha, você tem que estar em esporte e fitness em dia, você tem que ter um caráter apto para a profissão, você tem que ter inteligência, é assim que está escrito no site, tá, gente? Comunicação e saúde e boa forma para o serviço policial. Aqui também varia muito de estado para estado, está também bem grande no site. Agora eu tenho um outro exemplo para vocês, agora de Sachsen. Como funciona o teste, a sessão de testes em Sachsen. No primeiro dia você vai ter o teste de personalidade, ou seja, caráter, vai ter o teste de alemão, idioma, vai ter o teste cognitivo, inteligência emocional, vai ter um teste psicológico para testar se você tem personalidade para ser policial, né? Você vai ter que correr, se você for homem, você vai fazer um teste físico de corrida de 2.400 metros, que você tem que correr em, no máximo, 12 minutos. E se você for mulher, você corre 2.000 metros. Gente, e essa parte esportiva é 10% da prova toda, tá? A prova é muito complexa e essa parte esportiva é 10%. Agora o segundo dia de teste em Sachsen. Em Sachsen funciona assim, comunicação, aí você vai fazer o teste de comunicação, funciona, você recebe vários desafios em grupo e você tem que, desafios, claro, com situações como se você fosse policial, e você tem que resolver rápido e se comunicar bem com o grupo, com esse grupo que você está fazendo esse teste. Você vai ter que, claro, dar sua opinião, vai ter que dizer como vai ser solucionado essa ação e tal, como solucionar esse problema, esse caso. E aí eles vão testar o quê? Eles vão testar a sua empatia, se você é uma pessoa que consegue se colocar no lugar do outro. Eles vão testar a sua cooperação, como você trabalha em grupo. Eles vão testar a sua assertividade, etc. Ou seja, eles vão ver ali um pouco, vão sentir um pouco se você é uma pessoa que consegue trabalhar em grupo, se você é uma pessoa que consegue falar as coisas, porque o policial não pode, assim, enrolar, né? Então, vão ver se você é uma pessoa direta, se consegue resolver rápido. Vão testar também se você é uma pessoa empática, porque a pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, como ela vai resolver as situações que passam na rua, né? Do policial, que lida com pessoas o tempo todo, né? Não tem como. Então, vai testar tudo isso. Agora vem o terceiro dia de teste em Sachsen. Então, vem os testes médicos, onde vão testar audição, vai ter o teste cardiovascular,
visão e o teste pulmonar. Quem não passar em somente um teste já está eliminado. Difícil, hein, gente? Os outros concordem por ordem do melhor para o pior. Claro, tem aqueles que são eliminados, já é seleção, né? Então vamos tirar esses todos aqui que já não passaram no teste físico, ou vamos tirar esses todos aqui que não passaram nos testes de conhecimentos gerais, e aí vão ficando só os melhores, enfim, é uma peneira, né, gente? Uma peneira. Dicas desse site para as pessoas que querem ser policiais de qualquer jeito, que sonham com a profissão. Eu acho, gente, que é uma profissão, eu falei brincando que passou pela minha cabeça, mas só passou assim, voando mesmo, voando foi, sabe? Aquela passagem assim, bem relâmpago. Porque eu acredito que tem profissões na vida que não tem como você querer mais ou menos. Claro que o ideal é que toda profissão você queira muito, muito, muito. Mas tem aquelas profissões que a gente não ama, mas dá pra gente trabalhar naquilo. Agora, tem umas profissões, gente, que, na minha opinião, médico, dentista, policial, sei lá, enfermeiro, eu acho que tem umas profissões que não tem como você gostar mais ou menos, você querer mais ou menos. Eu acho que você são tão assim, demandam de tanta ou psicologia ou amor de pessoa para pessoa, né? Porque o médico, por exemplo, ele tá ali cuidando de uma outra vida. Então, eu acho que não tem como você querer mais ou menos. Então, pra você ser policial, você tem que ser, tipo, o seu sonho. Fora que você tá arriscando a sua vida, né? Tem mais essa também, gente. As dicas do site são: não escondam nada, porque uma hora vai aparecer. Por exemplo, você tem dívida, não esconda que você tem dívida. Ou você tem um piercing, você tirou um piercing de, não sei, você diz, ó, eu tirei, tá aqui o buraquinho. Sei lá, gente, eu falaria tudo, porque na Alemanha não tem brincadeira. Se eles descobrem que você mentiu, tchau, bênção, e por cima pode ser que você tenha que pagar ainda alguma multa por isso. Outra dica é, tentem mesmo se não tiverem 100% todas as características. Ou seja, se você não for, mas isso aqui eu não sou maravilhosa em matemática, você sabe que vai ter um testezinho de matemática, vou tentar. Eu não sou ótima em, tipo, situações rápidas para resolver, eu não sou muito comunicativa. Tenta. Agora eu vou falar alguns motivos de saúde que já são eliminados, já são motivos para pré-eliminação do candidato. Mas claro, como eu falei antes, mesmo que você tenha alguma dessas doenças, tente, tá? Tentar não custa, mas já para você não ir assim com ilusão de que você vai conseguir. Vamos lá. Então, segundo Niedersachsen, segundo esse estado, os motivos de saúde que são já pré-eliminatórios são diabetes, se você tem diabetes, asma, inflamações crônicas no intestino, hérnia de disco, fraturas ósseas, doenças da tireoide, eu, por exemplo, não poderia porque eu tenho hipotireoidismo, distúrbios de coagulação, doenças sanguíneas, defeitos cardíacos e doenças vasculares, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença psiquiátrica. Claro, né, gente? Imagina um policial com arma é um pouco doente mentalmente. Não dá, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem, né? Ainda bem que não pode. Convulsões, é perigoso, né? Perda de audição, doenças tumorais, ou seja, tumores, sobrepeso com índice de massa corporal superior a 27,5. Daltonismo, para quem não sabe, daltonismo é quando você confunde a cor azul e o verde. Cegueira noturna, tem lógica, né, gente? Como é que a pessoa vai ter um turno à noite e o policial vai ter um turno à noite, vai procurar alguma coisa, um corpo, ou sei lá,
resolver algum caso e tem cegueira noturna, não dá, né? Condição após ruptura do tendão de Aquiles, gente, pra falar a verdade eu não entendi muito bem o que é isso, mas vocês interpretem aí. Em alguns estados da Alemanha não aceita também psoríase, quem tem essa doença de psoríase, reumatismo, problemas de olfato, miopia. Olha, já seria mais um requisito. Gente, eu não sabia que eu me enquadrava em tantas coisas que não pode. Já seria mais um requisito para mim, porque eu tenho miopia, eu uso óculos, tá aqui, olha. Não poderia ser policial em Niedersachsen. Pelo menos nesse lugar eu não poderia, nesse estado da Alemanha eu não poderia ser policial. Gagueira também, sem chance, sem chance. Está inclusive no site Sem Chance. Geral, se já tentou suicídio, isso é regra geral. Claro, dá pra entender, né, gente? Se a pessoa já tentou suicídio, tem um histórico de suicida, é uma pessoa que tem um pouco de problema psicológico. É muito arriscado colocar na polícia, né? Então, sem chance. Tá escrito que suicídio, gagueira, sem chance. Dicas para quem sonha com a carreira. Mais dicas para quem realmente tem certeza absoluta que quer ser policial. Praticar esporte, ter uma educação geral atualizada, ou seja, se informar sempre. Não adianta se informar Facebook, sei lá, ficar só vendo um jornalzinho aqui ou outro. Não, se informe bem do que está acontecendo, a política, a cultura, tudo. Leis também, regras, se informar geral mesmo. Atestado médico, ter um atestado médico sempre em dia e se candidatar em mais de um estado. Essa foi uma dica que eu achei bem legal. Por quê? Porque se as regras são diferentes de um estado para outro, quem sabe se você não tentar em outro estado, você vai ser mais feliz, né? Se você por acaso tentou em um lugar e não conseguiu, quem sabe se você tentar em outro não vai ser mais feliz. Existe um site chamado www.etrainer.de que é para você treinar para o teste. É um treino online para você ficar bem preparado para o teste. Agora eu vou para outra fonte que eu pesquisei que se chama Ausbildungspark.com, que dá outras informações sobre a sessão de testes. Bom, ele diz o seguinte, que comunicação que os testes são divididos no seguinte forma: comunicação, ou seja, idioma, escrever textos grandes, etc. Eles vão ver vírgulas, eles vão ver pontos, tudo. Ou seja, a acentuação eles vão analisar. Conhecimentos gerais, ou seja, Estado, política, direito, você tem que saber, estar a par de leis, estar a par da história, da cultura da Alemanha. Ele diz que tem teste também de conhecimentos específicos da polícia, mas isso daí vocês têm que pegar o material com a polícia, né, para ver o que vocês vão precisar estudar de lá de dentro. Matemática, que às vezes pode usar calculadora, tem problemas grandes para ser resolvido, mas você pode usar calculadora. Lógica e pensamento visual, ou seja, eles colocam várias figuras geométricas, né? E você tem que ver pela lógica como vai ser resolvida aquelas questões. Habilidade de memória, porque você vai lidar com criminosos e você eles vão testar se você tem uma memória boa visual. Concentração, se sua concentração sob estresse, se você continua concentrado. Uma coisa também chamada que eu vi na teste, que eles colocam no Bildschirm, na tela do computador, várias situações e você tem que resolver rápido aquelas situações, tá? Eles vão colocar na tela do computador e você vai ter que resolver rapidinho. Tem outra coisa também chamada Postcard Test, que eu não sei nem como eu traduzo isso, que é um teste do lugar onde você trabalha, assim, com vários telefones. Você trabalha e você tem um monte de... central telefônica, né? Você trabalha e tem aquela central telefônica e existe um teste para ver se você é capaz de escolher o lugar certo que você vai mandar a pessoa que está te telefonando com aquele problema. Uma pessoa te telefona e diz que tem um problema tal. Para qual setor da polícia você vai mandar ela? Eles vão testar isso também de você.
E por último, o teste de personalidade, para saber se você tem uma personalidade que condiz com a função de policial. Porque realmente não é todo mundo que tem essa personalidade. Eu acredito que tem que ser uma pessoa equilibrada, tem que ser uma pessoa com raciocínio rápido, que vai resolver rápido as situações, tem que ser uma pessoa que trabalha bem sob estresse, né? Então, assim, tem várias características que não é todo mundo que pode. E tem que ter, como eu falei antes, tem que ter empatia. Então, realmente eles fazem o teste também de personalidade. Então, é muito teste, é muito complexo, tem muitos requisitos, fora a parte também de saúde. Mas, gente, se você, Gustavo, né? Se você, Gustavo, quer muito ser policial, não sei se você mora aqui na Alemanha, mas se você quer muito ser um policial na Alemanha, tente, e mesmo que você tenha uma dessas coisas que eu falei aqui, ou não tenha, né? Se você não tem, é mais fácil, porque aí só você, por exemplo, se você não fala um alemão fluente, é só você melhorar o seu alemão antes de você tentar. Se você, sei lá, não tem ainda a carteira de motorista, é só você tirar. Se você não tem, eu acho que é mais fácil, mas se você tem alguma das doenças ou alguma das coisas que eu falei aqui, tente da mesma forma, tá? É isso, gente. Espero que eu tenha aí respondido bem a sua pergunta. Foram várias folhas aqui, eu tentei estudar o máximo possível, vi mais de um site para você. Se ficou alguma coisa faltando, por favor, escreva aí embaixo dos comentários que eu faço um vídeo específico só sobre essa questão que ficou faltando. Tá? Não sei, qualquer outra coisa, escrevam aí embaixo dos comentários que eu vou gostar muito de ler e de fazer também. Um beijo então pra vocês, um ótimo dia aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Por favor, assinem o canal, deixem a curtida se gostaram e principalmente compartilhem com os amigos de vocês, com aquele policial que você conhece, com aquela mulher, com aquela amiga sua que quer ser policial na Alemanha, com aquele seu amigo que sonha em ser polícia. Compartilhe aí que eu vou amar, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.